Bom, vamos lá, a CNBB. Bom, como eu falei aí, né, aconteceu na semana passada até o dia 19 de abril. Deixa eu pegar aqui a data certinha, né? Do dia 15 ao dia 19. Foi dia 15? Não, deixa eu ver, porque a memória da pessoa aqui. Vamos ver aqui. Do dia 10 de abril até o dia 19 de abril, aconteceu aí, né, a Assembleia dos Bispos acontece todo ano lá em Aparecida, onde todos os bispos se reúnem. Parece que esse ano aí o número foi maior dos bispos nessa assembleia, então teve bastante adesão. Eles trabalharam muitos temas que alguns a gente vai falar aqui, né? Bom, essa assembleia normalmente ela é conhecida pelo quê? Pelas pessoas que gostam de trazer as polêmicas, né? Ano passado teve a polêmica aí sobre análise de conjuntura, que falou sobre a questão da direita, extrema direita, conservadores, enfim, que cada um fala de uma forma, né? Então, eles trouxeram isso, trouxeram questão da disseminação do ódio também, e no ano passado rolou aí até uma polêmica, né? Porque teve um vazamento disso. Então, assim, na época da Assembleia, bombou a Assembleia, só se falava de Assembleia. A gente já trouxe vídeos aqui sobre a Assembleia da CNBB, e foi um verdadeiro furdunço, né? Mas esse ano, por incrível que pareça, eu mesma tinha até esquecido dessa Assembleia, né? Depois que eu fui lembrando do ano passado, que foi chegando abril, passou a Páscoa, e aí eu fiquei pensando, ué, mas não tinha uma Assembleia da CNBB? E acabei recebendo aí nas notificações sobre a CNBB. E, pra minha surpresa, não tinha nenhuma polêmica, não tinha nenhum vazamento, não tinha nada, né? Então, o que eu fui acompanhando pelas redes sociais da própria CNBB, que inclusive tá aqui, se você quiser, tipo um compilado assim, né? Um resumo, eles fizeram uma cobertura na própria CNBB, até os portais mesmo de notícia eu senti falta dessas questões, de trazer tudo aquilo que estava sendo na CNBB, né? Teve um outro que falou desse momento aqui, que é um momento super comum na CNBB, que é um momento como se fosse uma noite cultural, musical, dos bispos, né? Então, ali tem Dom Rifan, né? Que ele é um símbolo aí do tradicionalismo, tá? Eu não gosto dessa palavra tradicionalismo, mas tem outros bispos ali também. E sempre tem, inclusive, essa imagem aí não é muito incomum, em eventos como o da CNBB. Aliás, quando nós participamos de encontros da igreja, principalmente o pessoal da renovação, se você for da renovação, me fala aí se ainda tá sendo dessa forma, sempre tinha noites culturais também, então era pra toda essa questão de fraternidade, né? Canção Nova também tem isso dentro da questão da comunidade, né? Da parte da fraternidade que eles falam, né? Então aqui tem todo o compilado, depois se você quiser acompanhar, tem também lá no site da CNBB, que também se você quiser acompanhar, coletiva de imprensa no YouTube, a 12 também falou, TV Século XXI, então teve essa cobertura não tanto quanto antes. Então aconteceu aí toda a assembleia, não teve nenhuma polêmica sobre análise de conjuntura. Teve análise de conjuntura esse ano? Teve análise de conjuntura, mas esse ano teve mais páginas, né? 112 páginas, então é muito extenso, tem muita informação, você tem que ler, tem que estudar, e tem hora que você... Não sei se vocês já fizeram Enem, mas na minha época do Enem era um exemplo enorme, aí depois o enunciado enorme e as perguntas enormes, aí depois você tinha que voltar, enfim, tipo, a análise de conjuntura esse ano foi tenso, né? Tô falando de quantidade, né? Mas não foi tão polêmica quanto do ano passado. Enfim, análise de conjuntura que não é preparada assim pela Assembleia, ela sempre é feita por uma instituição aí, que é o INAPAS, normalmente é o INAPAS. Então eles fazem toda uma análise aí, né, da questão social, econômica, política do país, para que possa trazer as reflexões e aí os bispos encontrarem soluções para suas ações dentro do território nacional. E tem também análise de conjuntura eclesial. Então é apresentado isso para os bispos para que depois eles possam fazer o que nós vamos ver agora, que é
são as cartas, né? Então tem a carta que eles fizeram aí para o Papa Francisco, que essa eles não divulgam, é apenas lá para o Papa, que tem também lá especificamente para o Vaticano, que também não é divulgada, mas outras duas que sim foram divulgadas, que uma é para o povo brasileiro, que isso já tinha, inclusive o ano passado foi essa carta aí que o pessoal ficou muito ansioso, né, por causa das confusões do ano passado. Mas esse ano os bispos inovaram, né, e montaram aí uma mensagem para os cristãos católicos do Brasil. Inclusive, só esse título aí, cristãos católicos, alguns já falaram, como assim cristãos católicos? Mas não é redundante? Não, não é redundante, porque existem cristãos evangélicos e cristãos católicos, né? Então é por isso que faz essa distinção aí. Ah, mesmo na CNBB? Sim, mesmo na CNBB, porque eles querem mostrar isso. É para nós essa carta. Não que a do povo brasileiro não seja, mas o povo brasileiro, ele abrange muito mais essas questões sociais, políticas, econômicas, né? Esses dramas que nós vivemos no nosso território nacional. Agora, essa questão dos cristãos católicos do Brasil, não, é para nós católicos mesmo, sabe? Inclusive, eu até compartilhei o link assim que saiu as cartas na comunidade, teve até alguém que falou, mas vai ter, pode procurar que não vai ter nada de conversão, não vai ter nada de Deus. E eu fiz questão de, inclusive, contabilizar essas palavras que nós vamos contabilizar hoje, tá bom? Juntos. Vamos aos mais comentários aqui. Só vem pelos comentários dando risada, né, irmão? Enei, verdade, não vi tanta repercussão dessa assembleia. Parece que ela meio que foi morta, né? Tava morta. Tipo, nada tá acontecendo, né? Esse é um ponto que a gente vai falar hoje também. Mas vamos direto pra carta. Peraí. Simélio. Boa noite, Liana. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite, irmão. Comigo está tudo ótimo, né? Tirando o atraso, tá tudo ótimo. Bom, vocês podem continuar mandando aí os comentários, tá bom? Diogo do Deck. Boa noite, irmão. Podem ir mandando aí os comentários, que agora eu vou pra parte da carta. E aí depois eu vou lendo os comentários de vocês, tá bom? Então, essa carta vocês encontram lá no Instagram, mas é direcionada para nós. Então, abramos o nosso coração e abramos também aí o nosso ouvido, né? Físico e da alma para essa questão da mensagem aí, né? Caríssimos padres, diáconos consagrados e consagradas, irmãos e irmãs das comunidades católicas, unidos conosco na fé em Cristo ressuscitado. E aí ele fala, né, que os bispos católicos que estiveram reunidos aí em Aparecida, no santuário, nessa assembleia, eles lembraram constantemente de nós, né, membros das nossas comunidades católicas presentes nas dioceses e prelazias de todo o país, e queremos dirigir, então, essas palavras com o coração, né? Então, eles começam aí agradecendo a Deus pela fé sincera em nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor do mundo, que cada um de vocês preserva e pratica com fervor e em comunhão com seus bispos, a conferência e ao Papa Francisco, que confirma a fé de todos nós. Então, prossegue aí. Eu vou deixar maior, porque senão, né, vocês não vão conseguir ler. Pera aí. Agora sim, né? Agora dá pra ler. Vamos lá. Louvamos a Deus pela caridade que vocês vivem, por amor a Jesus e aos irmãos, em tantas situações de dor e sofrimento, no cuidado dos enfermos, dos idosos e dos mais necessitados. Agradecemos a Deus pelas inúmeras ações de fraternidade e partilha pelo cuidado para com a vida e a família. Alegra-nos saber que vocês são animados pela esperança cristã que não decepciona, né? Romanos 5, versículo 5, e não nos deixa bater diante das dificuldades. Esta esperança se baseia na firme certeza de que Jesus ressuscitado está sempre conosco e nos dá sem reservas o Espírito Santo para a perseverança no bem. Conforta-nos a vitalidade das comunidades que se reúnem em torno da palavra de Deus, da Eucaristia e dos demais sacramentos. A celebração litúrgica nos edifica como comunidade de fé e oração alicerçadas em Cristo. Vemos com alegria que nossa igreja possui toda parte grupos com intensa vida de oração, os quais dão expressão concreta à sua fé, impulsionando-os à prática da caridade. A palavra de Deus é lida, rezada e praticada de forma especial nos grupos bíblicos, na catequese e mediante a leitura orante da palavra de Deus. E temos motivos para nos alegrar com a multidão dos fiéis que participam de nossas comunidades. Mesmo assim, não podemos acomodar-nos
com a ilusão de igreja cheia. Há uma grande parte do nosso povo a ser evangelizada, que ainda não se encontrou verdadeiramente com Cristo e, mesmo sem saber por onde ir, anseia por esse encontro que transformará a sua vida. Encorajamos as pastorais, movimentos e os serviços diversos a se tornarem cada vez mais missionários, indo a todos para oferecer a alegria do encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo. E aí eles falam aí, né, em relação ao júbilo da riqueza de carismas, dons e serviços dentro da igreja, o que mostra aí a ação do Espírito Santo, né, que impulsiona também hoje no coração do povo de Deus, o avanço em novas frentes de compromisso eclesial e também um novo ardor, novos métodos para realizar a evangelização, né. E aí eles falam nesse outro trecho também que edificados a santidade vivida por tantos irmãos e irmãs, com testemunhos heróicos de fé e coragem, o Brasil precisa de muitos santos e santas, né? Que foi uma frase de São João Paulo II. Quando surgiu a perseguição, os primeiros cristãos transformaram-na em oportunidade para ampliação dos horizontes missionários. Agora, diante dos sofrimentos, injustiças, incompreensões e martírios dos nossos dias, queremos encorajar vocês a se manterem unidos na fé, esperança e caridade. Os valores da fé católica são preciosos e estão acima de questões partidárias e ideológicas que não devem nos dividir. Saibamos respeitar quem pensa diversamente. Devemos ouvir, dialogar sem perder nossos valores, mas abrindo o coração para acolher quem tem outras convicções. Recomendamos a todos a abertura ecumênica e a disposição para o diálogo interreligioso, vivendo num mundo plural. Desejamos dar nossa contribuição para que a sociedade se encha de genuína alegria, como aconteceu no início da pregação do Evangelho lá em Atos 8:8. A Igreja Católica no Brasil vive em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa Francisco, que, repercutindo de forma positiva e corajosa seus ensinamentos e decisões, pedimos que todos se mantenham unidos em suas comunidades católicas, em comunhão com seu bispo, caminhando juntos na vida e ação eclesial. Procurar também participar da vida da igreja com os dons que cada um recebeu. É uma grande graça participar dos bens do amor, dos sacramentos, da palavra, da esperança, que nos orientam para a realização do reino de Deus. A realização da vida e da missão da igreja conta com a participação de todos os membros e encorajamos a todos a se sentirem parte da igreja e a viverem a missão confiada por Jesus Cristo a todos os batizados. Para tanto, faz-se necessário implantar e fazer crescer um renomado processo de iniciação à vida cristã, gostei muito dessa parte, um pequeno comentário, assim como cuidado e empenho no discernimento e pastoral das vocações. Em sua edificante diversidade, valorizemos de forma especial a participação dos jovens em nossas comunidades. Por outro lado, encorajamos a participação dos leigos e leigas nas responsabilidades da vida social e pública em todas as suas dimensões. Que eles falam para nós não desanimarmos diante das dificuldades e das cruzes da vida, e que várias cruzes, né? Pensando nos irmãos do passado e do presente que sofreram e sofrem perseguições de todos os tipos até o martírio. O exemplo deles que seja coragem para nós e também para que nós possamos socorrer os que mais sofrem, né? Aqueles que são sensíveis diante de algumas situações. E vocês, queridos irmãos e irmãs, membros da Igreja pela Graça do Batismo, que por vários motivos têm vivido distantes, sintam-se convidados a se aproximarem de suas comunidades nas ações litúrgicas, pastorais e missionárias. A Igreja está de braços abertos para acolher a todos, na certeza de que sua vida é preciosa para Deus e disposta a lhes apresentar o caminho da alegria, da felicidade e da salvação, revelado pelo Filho de Deus. E em nossas comunidades vocês encontrarão o sentido de sua existência e a inspiração para serem discípulos missionários de Jesus Cristo Salvador. E aí, já encerrando, eles agradecem todas as orações, né? Também por aqueles que rezaram durante todos os dias pela Assembleia. E chamados a sermos peregrinos da esperança, vivamos este ano da oração, em preparação aí do jubileu de 2025, que vai ser lá em Roma, e eles aí pedem a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, dos santos, dos padroeiros, das comunidades, para que eles edifiquem a igreja nessa terra de Santa Cruz, né? Com o serviço ao Evangelho e o testemunho da caridade, e aí eles dão a bênção para todos nós, né? Então essa daí foi a carta para nós, né? Para os irmãos, não, para nós católicos, né? E uma carta que inclusive fala de conversão, Bíblia, né? Também fala de Eucaristia. Ju, ele não citou Eucaristia aqui, não, ele fala aqui, inclusive no final,
que foi até algo que eu vivi nesse final de semana, né? Em nossas comunidades vocês encontrarão o sentido de sua existência e a inspiração para serem discípulos missionários de Jesus Cristo Salvador, né? Além deles falarem de toda a parte litúrgica, então também falaram da liturgia, falaram também da iniciação à vida cristã, que é extremamente importante e que em alguns lugares isso tem sido prejudicado, né, em relação à catequese, em relação aos ensinamentos, né, o quanto que é necessário nós termos a formação e também convidando aí para que nós assumamos o protagonismo que nós precisamos ter dentro da igreja, né, que é dar na nossa vida, participar da vida da igreja com o dom que Deus nos deu, né, e evangelizar nessa terra de Santa Cruz aí, porque ô terrinha de Santa Cruz, né, gente? Então, eu particularmente gostei muito dessa carta, né? Como eu falei, teve até alguém que falou que não tinha palavra Deus, não tem a palavra Jesus aqui. Mas tem sim, eu fiz até a contagem, deixa eu até achar aqui. Eu fiz a contagem mais ou menos, né? Que aí, senão a gente vai perder tempo contando palavra. Que hoje em dia, assim, as pessoas ficam contando quantas vezes foi falado Nossa Senhora, quantas vezes foi falado Jesus, Eucaristia. Então, vamos lá. Aí tem a mensagem do povo brasileiro, que sempre tem, né? E vamos lá. Então, eles falam aqui, né? Vós sois todos irmãos e irmãs. E eles falam, né? Que os bispos, sempre iluminados por Jesus ressuscitado, né? Aí, diante dessa assembleia, durante esses dias, né? Eles tiveram a oportunidade de dialogar e refletir sobre a participação da igreja na sociedade, né? Então, o que essa carta diz? É sempre como a igreja tem que se comportar na sociedade, né? Então, a igreja sem perder aquilo que a faz igreja, né? Então, foi um momento de comunhão e de valorização das diversidades que eles falaram. Eles reafirmaram aí, né, e renovaram a opção radical e incondicional pela defesa integral da vida que se manifesta em cada ser humano em toda a criação. A gente pode discordar de muitas coisas da CNBB, né? Ou de muitos bispos, enfim. Tem coisas que eu não gosto da CNBB, principalmente essa questão de política, né? Que muitos membros, não são todos, mas muitos membros misturam. Hoje em dia tá bem menos do que antigamente, né? Mas se tem uma coisa que eles batem na tecla, desde que eu me lembro, é contra o aborto e contra a questão das drogas. Então, eles sempre se posicionam, eles sempre estão lá lutando contra isso. Apesar de alguns falarem, né, que eles são hipócritas, enfim. Mas se vocês forem lembrar aí, naquela DPF, o padre José Eduardo foi junto com a CNBB e ele também falou diante ali da ministra. Então, se eu não me engano, era a Rosa Weber. Era a Rosa Weber e a Carmen Lúcia. Então, eles sempre se manifestam aí, né? E aí, eles continuam, né? Que durante esse tempo pascal aí, que é um período para renovar a esperança, na certeza de que a morte foi e sempre será vencida por Cristo, né? Crucificado. E diante de todas essas questões, essas tribulações, né? Que exige uma coragem e paciência para crescer nessa questão da amizade social, que foi o tema da campanha da fraternidade de 2024, que eu particularmente, é dos poucos temas que eu particularmente gostei e achei que caiu como uma luva nas dificuldades que a gente tem passado hoje em dia, né? Então aí eles falam sobre a dificuldade de ajudar a construir essa resistência, essa resiliência por uma sociedade mais justa, fraterna, com base nos valores do reino de Deus, né? Então, eles falam aí que o passado ensina, né, a busca de soluções para que haja um diálogo e um entendimento, e que eles esperam aí muito do que superaram deveu-se à articulação entre agentes lúcidos e cidadãos compromissados com a vida, né, a democracia e o país. Bom, aí alguns, né, a gente não tem tantos agentes lúcidos assim no nosso país, né, tá ficando cada vez pior, mas enfim. As instituições brasileiras e a sociedade civil são fundamentais nesse processo, é verdade, mas infelizmente estão degradadas aí, né, e cita os 3 poderes que estão instados a viver o que preconiza a Constituição. Então, eles relembrando aí, né, que os 3 poderes têm que estar com base na Constituição, que é uma coisa que tem se falado bastante. Falando sobre independência e harmonia, né, que não são opções de momento, são deveres permanentes e irrenunciáveis. E aí fala, né, de ter uma sociedade em diálogo e uma paz, né, que isso precisa acontecer, é o primeiro dom do ressuscitado, que
que foi de que a paz estivesse no meio de todos aqueles, eles citaram aqui em qual trecho está. Então, lembraram aí que o Papa Francisco sempre recorda que a paz, por ação de força, mansa e santa dos que creem, deve ser buscada como forma de se opor ao ódio da guerra. O Papa Francisco tem falado muito sobre isso. E além do Papa Francisco, toda a igreja, todo mundo tem falado muito sobre isso, independente de que lado que você seja, quem que você acredita. Isso tem sido muito frequente nos discursos. Se opor ao ódio. E ao ódio, gente, não é só ódio de rede social, não, tá? Porque existem inúmeras formas. Além de todas as guerras que nós estamos passando por aí, né? Que inclusive eles falam aqui nesse trecho que eles desejam a paz diante de todas essas guerras e consequências aí de mortes e refugiados, né? E aí até falaram aqui dos gastos foram mais altos do que a Segunda Guerra Mundial. E também em relação à fome, enfim, que acaba crescendo muito esses números, né? Então, todas essas formas de ódio, de forma indireta, emocional, psicológica, porque eu acredito que hoje em dia a psicológica e a emocional tá bem pesada, além daquilo que o mundo já vive, né? Então, eles falam aqui que eles acompanham com dor o crescimento do crime, das milícias, do narcotráfico, da violência das cidades no campo. Aí eles citam vários tipos de violência, né, de ódio, de guerra que acontece, né? E necessitamos construir a paz que nasce da justiça, né? Então, sempre esse convite à paz. Fala desse cenário de violência que só se agrava, né, diante aí na questão do mundo do trabalho, a tragédia do desemprego também, né? E a festa de 1º de maio, que tá chegando aí, de São José Operário, que une solidariamente os trabalhadores e trabalhadoras nas suas memoráveis lutas por condições dignas de vida e trabalho, né? Que também acabou piorando um pouco aí depois da pandemia. Eu não sei como você lidou, mas eu durante a pandemia realmente fiquei muito doente de cabeça, né, emocionalmente. Então eles falam aí, né, que o Brasil necessita de um novo marco legal que garanta a prioridade do trabalho, do bem-estar do humano e da geração de emprego e renda, né? Se fosse só isso estava bom, né? Mas tem muita coisa para se mudar nesse país. Todos os segmentos da sociedade devem defender a vida na sua integralidade. Então a CNBB faz esse convite novamente. Inclusive, é um convite que é falado lá no documento da dignidade, que foi lançado aí pelo Vaticano, pelo Dicastério da Fé, em defender a vida, né, a dignidade humana, e ir contra todas as ações de violência e ódio, né, e agir solidariamente em prol de um país economicamente humanizado, politicamente democrático, socialmente justo e ecologicamente sustentável. Gente, tudo isso parece ser bem longe, né? Bem distante de tudo que a gente está passando. Então, eles falam aí também dos extremos climáticos, que inclusive foi um dos temas mais abordados da CNBB também, sobre a questão climática, que sim, é um tema importante e não é de hoje que a igreja fala sobre isso. Vou ter documentos que falam sobre a questão climática, o cuidado que o homem tem que ter com a casa comum, que é o quê? O planeta Terra, né? E, ultimamente, não só o planeta Terra, mas todo o universo, o cuidado que a gente tem que ter, o respeito que a gente tem que ter. Então, eles falam aqui dessa transição de energias limpas. Lembram de novo sobre a Amazônia que sofre, tanto o povo da floresta, das matas, da água, né, que vivem ali, não podem mais ser sacrificados no modelo de exploração. Lembrando aí também da questão da Ilha do Marajó, né, que ganhou aí as manchetes, né, que é um exemplo do que acontece lá, né. Então, fala aí também de toda a questão da casa comum, que também sofre destruição. E eles lembraram aqui sobre 2025, que vai acontecer a COP no Belém do Pará, né? Que vai ser aí o palco aqui no Brasil. Então, vai debater essas soluções para o aquecimento global e criar alternativas. Lembrando, gente, essas conferências têm seus pontos positivos, têm seus pontos negativos, mas parece que nunca traz as soluções que realmente a gente precisa, né? Então, a conferência... Eles estão falando aqui dessa conferência, né, para trazer o compromisso dos governos com a obra da criação, né, a responsabilidade das mulheres e dos homens como cuidadores de tudo que Deus criou e lhes confiou. Então, eles falam aqui também do marco temporal que está aí, né, causando muito debate também sobre os povos indígenas e também da questão dos Yanomamis aí, né, que ainda não teve melhora, né. E aí fala na vida do Brasil, né, contando aí depois da ditadura, a democracia ainda precisa de cuidados. Eu acredito que muito mais do que cuidados, ela precisa ser vivida, né? Porque ela não está sendo vivida. Depois do período de ostensivos ataques,
temos a oportunidade de fortalecê-las nas eleições municipais de 2024. Então, a importância aí que eles também nos convidam a pensar nessas eleições. Eu não sei como tá na sua cidade, a minha, eu não sei nem quem que eu vou votar, porque tá difícil, né? Então, eles convidam para essa consciência cívica, né? Que a igreja também nos chama a pensar na forma política, mas não na politicagem, na política mesmo, na importância que é homens de bens, leigos, leigas, de fé, estar envolvidas nisso e na nossa consciência diante de toda essa questão, né? Porque a política serve para o bem comum e não como é a politicagem, né? A politicagem para o bem próprio. A política é para o bem comum, né? Então, essa é a essência, mas que poucos fazem, né? Então, é o que é falado aqui, inclusive, que não pode se abdicar da participação na política, tá? Mas sem extremismo, que eles encerram aqui esse trecho, né? Sem romper essa fraternidade, essa amizade com os outros, né? Mas sempre trazendo ali essa questão de paz que é falada no começo da carta. Então, eles falam que eles estão muito atentos ao espaço social e aos novos meios de comunicação, combatendo a desinformação, mentira e fake news, que a gente faz bastante isso aqui no canal, né? Tentar combater isso. E também um ponto que tem sido de muito debate e de muito cuidado, que é sobre a inteligência artificial, né? Que é eu acredito, né, que é um risco, né? E tanto que eles falam aqui, que o Papa Francisco diz que a inteligência artificial corre o risco de ser rica em técnica e pobre em humanidade. Por quê? Porque cada vez mais que a comunicação, a inteligência artificial tem se aprimorado, o homem tem se degradado, né? Mas é porque a gente não tem lidado com a ferramenta como tem que ser lidada, né? Então, a liberdade de expressão, que também tem sido palco aí, né? Então, assim, o que eles falaram aqui, gente, não tem nada de novo, né? Realmente é o que tem acontecido aí. Sobre a questão da divisão, né? E a própria democracia enfraquecida pelo ódio, fundamentalismo e populismo que acontece em todos os lados, né? Então, eles reconhecem todos os desafios, mas eles acreditam que há sinais de esperança, que a comunidade cristã tem que ser exemplo de solidariedade concreta, amizade e responsabilidade social, que é o que a gente é convidado desde sempre, né? Também cuidando ainda dessas periferias sociais e existenciais, sem condições para enfrentar com dignidade o cotidiano, né? Diante de todos esses desafios. E somente a cultura de encontro, que o Papa Francisco já falou lá no comecinho do seu papado, né? Para promover uma sociedade mais justa e fraterna. Então, eles falam aí, né? Que diante da campanha da fraternidade de 2024, que completou 60 anos, eles chamam o povo brasileiro a somar forças na construção de uma única família humana, né? E eles também falam novamente aqui, rumo ao jubileu de 2025, que a igreja... Já conta aí como que tá na sua paróquia, né? A igreja está muito ansiosa pelo jubileu, né? De 2025, que vai ser lá em Roma. Talvez você não vai poder ir, né? Tipo, eu, assim, não vou poder ir pra Roma, né? Infelizmente. Mas estaremos aqui unidos em oração, né? Então, essa foi a carta aí da CNBB para a mensagem do povo. Então, é um resumo de tudo que eles refletiram lá e estão transmitindo para as pessoas, né? Então, esse daqui é para o povo brasileiro, aquele primeiro foi para nós, católicos, né?